noite, ou bom dia a todos aqueles que nos escutam. Nós hoje estamos a iniciar as palavras cruzadas com o estudo da lição número 10. Uma lição que tem um título talvez um pouco estranho, Regras de Empenhamento. Tenta revelar-nos ou tenta mostrar-nos a realidade que está para trás das cortinas, aquela realidade que estava para trás da vida de Jó, a realidade que estava para trás do profeta Daniel, quando ele esperava nas margens do rio Tigre que o anjo do Senhor lhe viesse esclarecer a visão. Pois bem, nós sabemos que existe um conflito cósmico entre o bem e o mal, existe um conflito cósmico que teve início no céu, nós não sabemos quando, e existem regras que o próprio Deus tomou para poder demonstrar a todo o universo que Ele é um Deus justo e que é um Deus de amor. E para isso não destruiu logo o causador de todo o mal, que é o diabo, que é Satanás. Ele deixou com algumas possibilidades de atuar e ele hoje atua dessa forma e nós temos que estar informados sobre a maneira de atuação, porque temos à nossa disposição os meios para nos podermos defender dos seus ataques. E esses meios são o estudo da sua palavra, são a oração, são o convite do Espírito Santo e dos seus anjos, nomeadamente o anjo da guarda que todos temos, para nos livrar das ciladas do diabo. E é, no fundo, esse o tema que nós hoje vamos explanar aqui na lição número 10. O verso áureo da lição é um texto do apóstolo João, na sua primeira carta, que diz que quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio e para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Portanto, esta é, digamos, a introdução que nós fazemos para tentarmos perceber qual é a razão de ser da lição e da maneira como ela vai explanar os assuntos que nós temos logo na introdução, o assunto, por exemplo, do sábado de tarde, que fala de quê? Fala da experiência do Monte Carmelo, aquela experiência impressionante em que Elias está perante os 400 apóstolos, enfim, seguidores de Baal, os profetas de Baal, no Monte Carmelo, e ele vai desafiá-los a que peçam ao seu Deus, a Baal, que intervenha miraculosamente e faça descer fogo do céu para queimar o sacrifício do boi que eles tinham morto previamente e posto sobre o altar. E nós sabemos que aí Deus não permitiu que os demónios, porque se tratava dos demónios, atuassem para influenciar o povo daquela maneira. Deus não permitiu isso. Temos outras experiências em que, por exemplo, no Egito, no Faraó, quando Moisés vai ter com Faraó e faz a sua vara transformar-se, com Arão, faz a sua vara transformar-se numa cobra, uma serpente, nós sabemos que os feiticeiros do Faraó tiveram a possibilidade de fazer um milagre semelhante, não é? E nós podemos perguntar, nós que estamos para cá da cortina, podemos perguntar assim, então, porquê é que Deus permitiu aqui que os profetas, não permitiu que os profetas de Baal fizessem este milagre e permitiu que aqueles outros, os adivinhos do tempo de Faraó, transformassem aquela vara numa cobra, não é? Nós temos perguntas, muitas com certeza, que não temos resposta neste momento. Um dia teremos respostas a essas perguntas. Sabemos é que nas regras de atuação do nosso Deus, que é um Deus de amor, um Deus justo, as regras foram feitas e foram estipuladas para que o diabo não tenha desculpas perante um Deus de amor. E todo o universo está perante este desenrolar das atividades de Satanás e vai perceber todo o universo que Deus é um Deus justo, é um Deus de amor
e que quer que todos venham ao seu encontro. Evidentemente que não força nenhum a vir, porque o grande, como nós já estudámos em lições anteriores, o grande item que define a justeza do caráter de Cristo e de Deus é exatamente o respeito pela nossa escolha, o livre-arbítrio. E isso é a prova provada de que Ele é um Deus de amor, porque se não tivéssemos livre-arbítrio, como já estudamos, nós não podíamos amar ninguém que nos forçasse a fazer o bem. E, portanto, por nossa escolha, nós podemos escolher o mal, podemos escolher o bem, somos livres na verdadeira acessão da palavra. Bom, agora deixo alguma consideração aqui ao Adriano. Olá a todos, é um grande e imenso gosto estar aqui contigo mais uma vez, Mari, e a todos que nos acompanham das vossas casas. Como tu disseste, Mário, em toda a história do povo de Israel, propriamente aí, como nós vimos, né, na história do profeta Elias, que foi provado ali, e também propriamente a gente consegue se lembrar de Moisés também, né, que teve esta prova. Exato. A gente vê sempre ali, claro, o grande conflito presente, não é? Exatamente. Entre Satanás e Jesus Cristo, desde o início da Terra. E uma coisa que eu separei aqui, Mário, a gente vê que nos nossos dias a gente continua a ter essa mesma preocupação que tiveram os antepassados, não é? A respeito do grande falso profeta que está em nossos dias, o ecumenismo. Hoje mesmo tive a conversar com um amigo no trabalho, a gente teve a falar um bocado sobre isso, não é? Que é algo preocupante, muitos não se percebem disso, muitos não estão nem aí para isso, não é? Mas a gente sabe que aos poucos vai se acontecendo este grande evento, e também propriamente da idolatria. Eu me recordo um bocado atrás, né, que tu disseste a respeito da morte de Moisés, e eu lembro ali que a gente lembra, né, que se Satanás tivesse o poder sobre o corpo de Moisés, aonde Moisés tinha sido, não é, feito ali, né, o seu túmulo, sim, ali seria um templo de adoração. Ali muitas pessoas idolatrariam Moisés, não é? Ele seria um Deus no lugar do Deus verdadeiro, e por isso, então, que Deus não deixou com que isso acontecesse. Exatamente. E agora aqui, Mário, trazendo um pouquinho para a lição de domingo, a gente vem lembrando aqui a respeito de um outro sonho que Daniel, não é? O profeta Daniel teve. Exato. E aqui conta-nos, né, se a gente for analisar a Bíblia, que Daniel já tinha mais de 70 anos de idade, já estava quase a chegar para os 80 anos de idade, não é? Exato. E ali naquele sonho que foi muito confuso para ele não sonhou dormindo, ele estava acordado quando ele teve essa visão, e juntamente com amigos que estavam ali ao redor dele, nos conta que ele teve uma visão, não é, que foi exatamente que um anjo deveria trazer uma mensagem para ele, e esse anjo diz que ele foi resistido durante 21 dias. Exatamente. E supostamente isso, para ele naquele momento ali, foi muito confuso, até para nós mesmos, quando nós analisamos, não é, essa parte, e a gente vê que foi justamente o reinado de Ciro, não é? Exatamente. O rei Ciro que estava ali sobre o comando daquele poder, e aqui nos conta, não é, que nos mostra exatamente a mensagem que o anjo Gabriel tinha para trazer para Daniel. Daniel já estava há 3 semanas, não é, em jejum e muita oração, porque ele queria uma resposta quanto aos pecados do povo de Israel. Como que seria isso? Até quando seria, não é, esse castigo que o povo estava passando ali, não é, essa prova que Deus estava deixando com que o inimigo exercesse esse poderio em cima do povo. E aqui nos conta que, fim do período da supremacia política dos impérios de Roma, passou a reger as nações através do poder político e religioso do Papa. Considerado o líder supremo, o pontífice tornou-se a figura mais importante do globo da sua palavra e passou a ter vigor em todas as esferas da sociedade, não é? Então, existem diversas semelhanças que a gente consegue aí relacionar quando a gente fala um pouquinho sobre essas profecias, sobre o Apocalipse, não é?
sobre sim. os chifres, que também tem explicação, a relação entre Daniel e Apocalipse. Desculpa, Adriano, voltando ainda a este aspecto do príncipe do reino da Pérsia se pôs diante de mim por 21 dias. Portanto, isto é a resposta. O anjo, digamos que, como o título diz, chega atrasado. Chegou atrasado. E porquê que chegou atrasado? Porque teve uma oposição de quem? Teve uma oposição, nós sabemos que foi de anjos Malignos. de anjos malignos. Exatamente. Que queriam impedir que o rei Ciro, porque foi o rei Ciro que determinou a saída do povo de Israel do cativeiro babilónico. E ele teria que ser influenciado pelo Espírito Santo para que desse essa ordem de saída do povo. Ora bem, mas havia uma resistência. E isto mostra-nos o quê? Que os próprios políticos sofrem influências para determinarem o período, o desenrolar da história. Nós vemos aqui, Ellen White fala-nos disso aqui. Eu sublinhei aqui assim exatamente. Seres celestiais são incumbidos de atender à oração. Não é aqui, desculpa. Durante 3 semanas, Gabriel empenhou-se na luta com os poderes das trevas, procurando conter as influências que estavam a agir na mente de Ciro. Tudo o que o céu podia fazer em favor do povo de Deus foi feito no oeste. A vitória foi finalmente ganha. As forças do inimigo foram contidas durante toda a vida de Ciro e o seu filho Cambises, que reinou cerca de durante 7 anos e meio. Portanto, reparem que houve uma influência destes anjos para que, mas havia a resistência grande, e foi essa resistência que retardou a vinda do anjo. O anjo era o anjo Gabriel, e foi necessário que Miguel se interpusesse, e Miguel nós sabemos que é o chefe dos anjos, ou seja, é Cristo, e foi necessária a intervenção de Miguel para que o anjo pudesse vir ter com Daniel para revelar-lhe o sonho. Isso está também relacionado com aquilo, com a lição de segunda-feira, com o dragão do Apocalipse. Exatamente. Porque aqui nós vamos ver as duas profecias, a profecia da besta que sobe do mar, não é? Nós sabemos que esta besta que sobe do mar é o papado, é Roma papal, e a besta que sobe da terra e que se vão ligar, essa besta que sobe da terra é o protestantismo e os Estados Unidos, não é? Exato. Então, e há uma trindade demoníaca que se junta, e essa trindade tem o dragão que se une às duas bestas, forma esta trindade que comanda no fim dos tempos, que agora vivemos, os destinos do mundo. E nós temos que ter a necessária sabedoria para conseguir interpretar, muitas vezes, os acontecimentos que se passam à nossa volta, muitas vezes não são fáceis porque são muito complexos, não é? A geopolítica que agora nós vivemos com as grandes mudanças que existem, desde agora a nova administração Trump nos Estados Unidos, não é? Mas isso revela-nos que por detrás há uma influência satânica, mas é Deus quem no fim comanda, e como nós vimos já em lições anteriores, Deus atua remediando as situações, como nas várias experiências que vimos, por exemplo, na experiência de José do Egito, quando ele foi vendido como escravo, não é? Nós pensamos aqui, o pecado está a ganhar, os anjos malignos estão a ganhar porque vão destruir um servo de Deus, etc. Mas vemos como é que Deus remediou a situação para que, no fundo, influenciasse para que a profecia que tinha sido predita a José se viesse a cumprir. E, portanto, é isso que se passa no mundo, na geopolítica. Mesmo que parece que há derrotas do povo de Deus, parece que há derrotas segundo a nossa perspectiva dos acontecimentos finais, sabemos que no fundo Deus está ao leme e o que vai acontecer é aquilo que está estipulado nas profecias desde sempre. Pois bem, esta profecia de Apocalipse, esta besta que sobe do mar, não é? Recebe uma boca para proferir grandes coisas e blasfémias, e deu-se poder para continuar por 42 meses. Ora, 42 meses, nós sabemos que isto é a profecia dos 1260 anos, não é? Exatamente. Aquela profecia que se inicia no ano 538 e que
o grande domínio papal da Idade Média, não é? Que só terminou no século XVIII, em 1798, com a Revolução Francesa, quando o general Berthier prende o Papa. E isto estava perdido já, e sabemos que se cumpriu rigorosamente. E esta profecia também tinha sido dada a Daniel, curiosamente, que falámos em Daniel, em 7:25, não é? Que é a profecia de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E este animal que Daniel tinha visto na profecia era o 4º animal com 10 chifres e falava de um chifre pequeno, que era aquele que se levantava, que era a ferida mortal que tinha sido curada e da qual iria aparecer um terceiro poder, que era realmente este poder, que é o papado. Pois bem, vemos que aqui, mais uma vez, nós vemos que existe uma luta por detrás da cortina que nós não conseguimos perceber, nós não conseguimos ver, não temos a possibilidade, assim como Jó não teve a possibilidade de ver o que se passava, ele não sabia, e quando Deus lhe responde, é curioso vermos que Deus não vai explicar-lhe a situação, Deus não vai... Olha, Jó, tu estás a sofrer isto porque houve uma reunião no céu, Jó, e então não foi isso que aconteceu. E, portanto, desculpem que eu tenho aqui um problema, temos que interromper. Desculpem lá. Eu continuo aqui, Mário. A gente vê a situação na questão de Jó, Mário, quando Satanás, ele mais uma vez, como sendo príncipe, não é? Deste mundo pelo qual nós vivemos, ele pede ali, ele exige uma audiência, não é? Para com Deus, para exigir os seus direitos como príncipe. E ali naquele momento ele aponta o dedo justamente para Jó, não é? Como nós vemos aqui no Jó, no capítulo 1, versículo 1, não é? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era íntegro, reto e temente a Deus, que se desviava do mal. Então, aquele homem na terra, ele acaba despertando, não é? Um incômodo no coração de Lúcifer, não é? Para que então fosse provado a fé daquele homem, não é? Até onde duraria, até o quanto resistiria, não é? A tudo o que Satanás muitas das vezes lança na vida da humanidade. E Paulo nos deixa claro isso, não é, Mário? Quando nós vemos lá em Efésios, capítulo 6, versículo 12, que nos diz assim: porque não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, na própria vida de Jó, não era uma luta que ele tinha, não é? Na sua vida, no seu dia a dia, com a sua família, com o seu cônjuge, no seu trabalho, em todas as coisas. Satanás, naquele momento, ele quis mostrar, ali foi o grande conflito exemplificado, não é? Provando Deus, olha, tudo que tu deste para ele até hoje, a partir deste momento, tira e tu não vais ver como ele vai se voltar contra ti. E aqui a gente vê, não é, que Deus, desde o início, até na lição anterior nós comentamos um pouquinho sobre isso, ele deixa com que isso aconteça, não é, para que mais uma vez seja provado, não é, o amor, e que Deus não julga, não quer fulminar, para que não seja, não é, um Deus tirano, um Deus que não deixa, não é, com que as provas do seu amor se mostrem por si próprios, Mário. Eu acho isso lindo e fabuloso, que na própria vida de Jó, Deus autoriza com que isso aconteça, não é? Com que essas provas venham, com que ele perca tudo, com que ele passe por essa terrível, não é? Consequências que vêm, não é? Por conta de toda esta permissão que Deus autoriza com que Lúcifer cause em sua própria vida. E nós vemos que, por mais que tudo isso tenha acontecido, Jó ainda assim permaneceu fiel até o fim. Deus responde às acusações de Satanás perante o Conselho Celeste, permitindo que Satanás teste a sua teoria. E isso acontece diariamente até nas nossas próprias vidas. Mas apenas dentro de certos limites. Eu achei isso muito interessante, não é? Que Deus autoriza sempre, mas até um certo ponto, não é, Mário? Ele não vai deixar passar daquilo, porque ele sabe que até ali é onde o ser humano vai resistir, e até ali onde Satanás vai poder tentar provar de qualquer maneira de que a ideia dele, a teologia dele está certa, mas a gente vê que o bem sempre vence o mal
e que os exemplos maravilhosos de toda a história do povo de Israel e da humanidade apontam para Cristo Jesus como o nosso único Salvador. Essa é uma das regras do total empenhamento que nós estamos a estudar. No caso de Jó é muito curioso, porque Jó, de facto, é uma figura extraordinária. Jó tem o privilégio de ser chamado na Bíblia, e poucos homens bíblicos têm esse privilégio de ser chamado perfeito, ou seja, íntegro, correto. Sabemos que há poucos, alguns, como por exemplo Davi, como o rei Asa, como Abraão, enfim, mas são muito poucos, contam-se pelos dedos de duas mãos, não chegam, são 8, que têm este privilégio de ser chamados perfeitos. Mas Jó é um dos poucos ainda, dentro destes perfeitos, de que se não conhece nenhum pecado. José, por exemplo, do Egito é outro. Mas há muito poucos homens que que têm esta característica de não se lhe reconhecerem, ou pelo menos não estarem. São pecadores, com certeza, foram pecadores, porque pecadores somos todos, mas não se lhe reconhece nenhum pecado descrito na Bíblia. E Jó, de facto, é um deles. E Jó passou, talvez, pela experiência mais terrível que qualquer pessoa pode passar, porque foi atingido, porque Deus deu a permissão, lá está, como tu disseste, a Satanás, para que isso acontecesse, foi atingido em todos os parâmetros do ser, na sua vida familiar, na sua vida pessoal, na sua saúde, e só realmente o que o diabo não teve poder foi para destruir a sua vida. Aqui aprendemos muitas coisas. Aprendemos que existem regras que nós não conhecemos, porque estamos para cá da cortina, digamos, não conseguimos compreender, mas temos, às vezes, quando sofremos provações, temos que nos lembrar de Jó, para saber que quem sabe se o nosso caso não está também a passar pelo mesmo processo ou semelhante ao que Jó passou, não é? Isso são mistérios que só serão revelados quando estivermos com Deus no céu, né, Mário? Exatamente. Nós não temos agora, na condição em que vivemos, não temos a possibilidade de ter conhecimento dessa realidade. Pois bem, sabemos é que o livro de Jó oferece-nos estas descrições fascinantes, não é, sobre a realidade do grande conflito acerca daquilo que se desenvolve aqui na Terra. E as coisas mais que ocorrem na Terra, que muitas vezes são a causa para a descrença no Deus de amor que nós pregamos, as causas o mal não tem origem em Deus. O mal tem origem em Satanás. E o governante temporário, passando então para a lição de quarta-feira, falamos do governante deste mundo. E Satanás é um governante ilegítimo e temporário. E esta é a grande verdade que nós temos que proclamar. É um governante ilegítimo e é temporário. De um mundo pecaminoso, mas que é amado por Deus, e também é um mundo que se caracteriza na sua grande maioria por rejeitar o próprio Jesus, não é? E nós temos vários textos bíblicos que nos mostram esta verdade. Porque Jesus, sobretudo no Evangelho de João, muitas vezes é retratado quando ele está a dar os últimos conselhos aos seus discípulos. Ele diz isto: agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E o príncipe deste mundo é Satanás. Satanás, quando levou Cristo para o deserto para ser tentado, ele diz em Lucas que quando levou ao pináculo do templo, aliás, quando levou ao monte onde ele via os reinos da terra, e disse-lhe: tudo isto te dou se prostrado me adorares, e dou porque me foi dado, e tenho poder e dou a quem quiser, não é? O diabo aqui estava a utilizar, estava, como normalmente acontece com ele, a ser mentiroso, porque ele não tem o domínio deste mundo. E, aliás, Cristo demonstrou isso quando venceu nas tentações. Cristo venceu e, nessa altura, ele foi um inimigo derrotado. Porque sabemos que foi a cruz que ele iria passar, passado pouco tempo, 3 anos, foi a cruz que derrotou Satanás. Foi o sacrifício de Cristo na cruz que o derrotou. Portanto,
O Novo Testamento apresenta este confronto de reinos, o reino da luz e o reino das trevas, com as trevas a originarem-se de Satanás e na sua rebelião. E a missão de Cristo, parte dela foi derrotar o reino de Satanás. Em 1 João 3,8 nós lemos: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Digamos que esta foi a grande regra do procedimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós podemos dizer assim, então, mas se Cristo tinha a capacidade de dominar e de destruir o diabo, porque é que não o fez? Exatamente porque as coisas têm um princípio e estão orientadas de forma a que, segundo o plano de Deus, as coisas aconteçam em determinada altura. Isto é, há um plano que já está estabelecido antes da criação do mundo para que aconteça o epílogo com a volta de Cristo. Nós não sabemos esse plano, não conhecemos, não temos essa capacidade, não sabemos quando é que se vai repor o mundo de justiça que nós todos almejamos. E temos que ter, como todos os homens de Deus tiveram, a capacidade de saber com paciência esperar, e sabemos que aquilo que Deus faz é o que está perfeito e é o que está certo. Agora, quais são as regras que limitam o poder de Deus? Digamos que Deus tem um poder limitado. Nós dizemos que Deus é omnipotente. Mas há uma regra, por exemplo, que ele nunca se opõe àquilo que é a nossa escolha. Porque nos dá o livre-arbítrio e porque nos ama. E mesmo que a nossa escolha seja rejeitá-lo, ele não vai impedir-nos de o fazermos. Não é? Há pessoas que dizem, Deus é tão bom que depois nos vai perdoar a todos. Não é assim. Deus não pode fazer isso por uma questão, porque ele não é só amor, também é justiça. E não seria justo para com aqueles que fizeram a escolha certa, uma escolha de amor, não seria justo dar a todos a mesma recompensa. Por isso mesmo é que nós aceitamos a ideia de que os ímpios serão destruídos e aqueles que aceitam Jesus serão salvos. E há uma grande diferença e isso é fundamental na nossa crença, a diferença entre o pecado que não é perdoado é um pecado que conduz à morte e o pecado que é perdoado conduz-nos à vida eterna. Essa diferença é inultrapassável. Mário, o que tu disseste está exatamente nas palavras de Ellen White, né, que ela diz lá em Testemunhos para a Igreja, no volume 1, na página 116. O homem é naturalmente inclinado a seguir as sugestões de Satanás e não pode resistir com êxito a tão terrível inimigo, a menos que Cristo, o poderoso vencedor, nele habite, guiando-lhe os desejos e dando-lhe resistência. Então a gente vê, não é? Que não foi Deus que fez Satanás o príncipe deste mundo, e sim, através do pecado, o primeiro pecado cometido pelo homem e pela mulher, Adão e Eva, ali no Jardim do Éden, e nós que hoje, em nossos dias, cada das vezes, não é, Mário, que temos, como já tu disseste, tentações no nosso dia a dia, e cedemos às tentações, é como tu disseste, que na nossa vida, nós como cristãos, nós como seres humanos, nós temos regras e temos limites. E quando nós cedemos ao pecado, isso alimenta cada dia mais o ego e esta grande batalha entre o bem e o mal, que é o grande conflito, não é? Nós temos que tomar partido hoje na nossa própria vida, não é? Exatamente. Se estamos ao lado de Cristo Jesus ou se estamos ao lado de Satanás. Relembrando um bocadinho ainda sobre as histórias que nós falamos aqui, não é? Do profeta Elias, perante os 450 profetas de Baal. Ali, o povo de Israel teve que tomar partido, não é? A partir do que foi mostrado para eles, a prova que Deus fez que em Israel havia um Deus e era um Deus verdadeiro. E hoje, nos nossos dias, não é? O que mais que nós precisamos de provas, sendo que há tantas provas contidas, não é? No poderoso livro, que é a Bíblia, que está em nossas mãos, no manual que nós podemos estudar, e em muitos outros lugares, não é, Mário? Onde nós podemos buscar as certezas e as provas dos cumprimentos das profecias e tudo o que mais ainda há de acontecer. Quando nós falamos, não é, de guerras, a gente vê ali a guerra entre Israel, não é? E as outras facções que ali à volta, que é uma terra que continua sendo ainda muito, não é, perseguida, muito torturada, não é?
e muitas coisas que acabam acontecendo ali naqueles ao redor, e também em todos os outros reinos e países, não é? Sobre corrupção, sobre muitos outros temas que a gente aborda, e a gente vê que tudo isso são cumprimento das profecias de que Cristo já está às portas, né? E hoje é o dia onde nós devemos tomar partido sobre isso, né? A gente sabe que o reinado de Satanás aqui nessa terra, Mário, ele é limitado. Muito em breve ele vai chegar ao fim. Como é dito, não é? Lá em João, capítulo 12, versículo 31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E João 14, 30. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Exato. E ainda Marcos, capítulo 6, versículo 5. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Aqui a gente vê um pouquinho sobre o exemplo, não é, clássico de Cristo Jesus. Nós precisamos fazer isso em nossos dias. Não é que nós vamos curar, assim como curou, não é, Cristo Jesus e os seus discípulos, mas nós podemos também ajudar o nosso próximo, estando perto dele, mostrando um pouco esse gesto de amor, ensinando um pouco sobre esse reino que em breve virá, não é? E que essas pessoas que nós ajudamos também fará parte conosco, não é? Para estarmos juntos ali um dia, juntamente com este nosso Rei maravilhoso, não é? E que habitará para todo sempre, juntamente com o seu povo escolhido. Eu queria falar um bocadinho sobre os limites e as regras, que é a parte final da lição. E o que é que nos mostra esta parte, esta lição de quinta-feira? Diz-nos que o grande conflito é uma disputa sobre o caráter de Deus, causada pelas alegações difamatórias de quem? Do diabo, contra a bondade, a justiça e o governo divinos. Portanto, isto é uma espécie de processo judicial cósmico em que o diabo acusa Deus de ser um Deus de injustiça e um Deus que odeia o pecador. E já era assim quando ele acusava Deus sobre Jó, e é assim quando nos acusa, porque ele é o grande acusador, não é verdade? Ora bem, de qualquer forma, existem regras de atuação, porque como vimos, o diabo não foi destruído logo quando se revelou no céu, não foi destruído quando se revelou, quando levou o homem a rebelar-se aqui na terra, e parece que, digamos, é ele quem ganha, não é? Porque já há milhares de anos que ele está vivo e continua a semear a destruição. E nós, quando fazemos este raciocínio, pensamos, então, mas Deus está a ser injusto porque está a dar tanto tempo de vida a Satanás e às suas hostes, e então, porquê é que ele precisa deste tempo? Nós não sabemos o tempo para nós, enfim, como humanos, é realmente uma dimensão tremenda, porque nós estamos encarcerados no tempo e Deus está fora dele. Mas, de qualquer forma, sabemos que teremos toda a eternidade para perceber e para responder a estas perguntas. Porquê é que o Satanás não foi destruído? Porquê é que Deus prolongou tanto? É porque era necessário mostrar a todos, a todo o universo, que Deus é um Deus de caráter amoroso. E nós temos aqui, digamos, um levantar do véu em certas passagens, como esta de Marcos 6,5, que diz assim: e não podia fazer ali obras maravilhosas. Quem é que não podia? O próprio Cristo. Não podia fazer, reparem. Somente curou a alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Ele aqui não podia fazer aqueles milagres extraordinários que fez noutros lugares. E nós perguntamos, mas porquê? Era Cristo? Era o mesmo Cristo? Primeiro, uma das respostas possíveis é que os circunstantes, as pessoas que estavam à sua volta, não queriam, não tinham a crença, não tinham a fé necessária. Primeiro. Segundo, por outra razão que nós não conhecemos nem sabemos, não podemos responder a todas estas as questões, mas, de facto, nesta circunstância, Cristo não podia provavelmente fazer aquilo que fez com o filho de Jairo, não é? Que foi curado de uma doença mortal, ou como aquela menina que foi ressuscitada, ou como o filho da viúva de Naim que foi também ressuscitado.
Provavelmente aí não podia fazer, porque os circunstantes não eram pessoas de fé. Primeiro aspecto. Depois, aquela passagem em que há uma casta de demónios que os discípulos não conseguiram expulsar. E depois perguntam a Cristo por que razão, e ele responde: esta casta não sai de modo algum, a não ser com a força da oração e do jejum. Então é uma coisa extraordinária. Parece que há determinadas situações em que a força do diabo e dos seus anjos é tal que nós não conseguimos, mesmo com uma situação normal, mesmo com aquela oração simples ou com a imposição das mãos, nós não conseguimos fazer nada. E só com uma grande ligação com Deus, através da oração e através do jejum, é que nós teremos capacidade para resistir às ciladas do diabo. Isto é uma verdade que nos deixa, pelo menos a mim, me deixa espantado com esta verdade. Saber que nós temos por detrás um mundo terrível, demoníaco, e temos que nos afastar o mais possível de tudo aquilo que possam ser influências maléficas na nossa vida, na nossa família, para os nossos filhos, para os nossos amigos, porque existem. O diabo não dorme e está cada vez mais ativo, sabendo que tem pouco tempo, como nos diz o texto da Escritura. E, portanto, nós temos que temos de ter uma vida de relação com Deus e de oração com Ele, para estarmos assim aptos a vencer as ciladas do diabo. E temos que dizer isto uns aos outros e confortar os nossos amigos que estão a passar dificuldades, orar com eles, para eles perceberem que as dificuldades que têm e aquilo que sofrem na vida, as provas que têm, não são dadas por Deus, mas pelo diabo. Exatamente isso, Mário. Eu vejo a nossa fé como sendo o nosso próprio escudo, a palavra de Deus que ilumina, não é, a nossa vida, como sendo a nossa própria espada, porque é somente com ela que nós conseguiremos lutar, e o alimento que nós precisamos diariamente é exatamente essas palavras que Cristo disse, né, para nós vencermos a casta, que é muito jejum e oração. Acredito que tanto eu como tu, Mário, e muitos que nos assistem, os jovens principalmente, para nós vencermos toda a boa obra que nos é imposta em nossas mãos, para levarmos à frente, não é, este evangelho, para que seja alcançado em muitos corações, nós temos que colocar isso em prática. Eu tiro por mim como experiência, sempre fiz muito jejum e oração para que pudesse exercer muito bem, não é, este trabalho que a gente empenha sobre a vida de muitas outras pessoas, e se não for desta maneira, a gente não consegue alcançar os corações, não é, Mário? O reavivamento e a reforma que nós devemos fazer na nossa própria vida diariamente, não é? O renegar, como diz Paulo, que ele mesmo se negava, não é? Todos os dias, não fazendo a sua própria vontade, mas sim fazendo a vontade do Pai. Isso é o que nós precisamos diariamente. E aqui, separando um trechinho aqui, diz assim: nosso Salvador escuta a fervorosa oração da fé e envia reforço daqueles anjos magníficos em poder, a fim de a libertar. Então, quando nós precisarmos de alguma ajuda para entendermos e percebermos um pouco, não é, sobre essas profecias, que é algo muito complexo, quando nós tocamos nesse assunto, acredito que eu e tu aqui, Mário, poderíamos passar aqui a noite inteira, não é, ouvindo muitos relatos, muitas coisas extraordinárias que Deus fez através dos profetas e que nos é revelada através da palavra mesmo em nossos dias. Nós poderíamos passar aqui horas e horas falando nisso, não é? Mas isso nos mostra a importância para que nós possamos estudar cada dia mais e mais as lições que nos é trazida, a Bíblia que nós temos em nossas mãos, não é? Estudar esses livros, tanto Daniel como Apocalipse, e vermos a relação, não é, que há, um depende do outro, não é? Não tem como estudar um e não estudar o outro, e nós nos prepararmos cada dia mais e mais para os eventos finais que já se decorrem, não é, em nossos dias. Muito bem. Então chegamos ao fim da lição e despedimos-nos até uma próxima oportunidade. Um grande abraço. Um grande abraço também.